E aí, pessoal? Vamos continuar falando sobre as eleições de 2022. Nessa hora vamos falar sobre, nesse vídeo, vamos falar sobre as eleições para governador. Tá? Primeiro, o que faz um governador? Ele é o chefe do executivo no estado. Tá? O que a gente chama de estado, a maioria dos países chama de província. Né? Mas a função é a mesma. É uma administração intermediária que permite que não é tão pequena quanto o município, não é tão grande que representa a nação, está aí no meio. E o que faz um governador? Todas as políticas públicas, sociais, econômicas pertinentes ao Estado, tá? Que são bem menores do que um governo. Ele tem secretários para auxiliar ele, tá? E é basicamente isso. Tá? Nós temos 27 governadores, lembrando que são 26 estados, mais Distrito Federal, que é um misto entre estado e município, por isso que as eleições deles se dão agora, junto com os governadores. E vamos lá, vamos falar sobre os candidatos. Primeiro, vamos falar sobre o atual governador, que está liderando as pesquisas, que eu acho meio estranho, porque quando eu sabia, a maioria das pessoas não gostavam dele. Começou a eleição, as pessoas começaram a gostar. Morreu foi o Eduardo Leite, tá? O Eduardo Leite, ele renunciou ao governo do estado para tentar a candidatura à presidência da república, não deu. O partido dele, o PSDB, não pôs nenhum nome à candidatura, né? E então ele retornou ao estado, vamos dizer assim, retornou ao estado para ser um candidato a governador, né? Se reeleger. Que seria um fato inédito, faz muitos anos, acho que é desde 64 que um governador não se reelege. E eu acho que naquela época não era voto direto, eu acho que eram os militares que indicavam. Tá? Então, realmente faz muito tempo, é histórico um governador se reeleger aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Depois vem o Onyx Lorenzoni, que foi um dos primeiros nomes que apoiou, uma das primeiras pessoas que apoiou o Bolsonaro, que nem que ainda quando eles estavam ainda almejando uma possibilidade de ser candidato a presidente, a primeira vez, e agora ele foi ministro da Casa Civil, mais algum outro ministério que agora eu não me recordo, e ele vem se candidatar ao governo do estado, tá, para tentar aliançar estado e nação, né? Que é uma coisa interessante, porque quando aqui na minha cidade teve governo alinhado, município, estado e o Brasil, né, a nação do PT, vinha mais verba assim. Tinha um favoritismo. É meio assim que a política funciona, não tem muito como a gente falar que não. Tá? E não espero que seja diferente assim porque é de direita, coisa assim. É meio assim mesmo, a coisa que acaba funcionando desse jeito. Ou sendo desse jeito, não sei se funcionando, mas sendo desse jeito. Depois, tá, o Onyx vem em segundo, aí depois vem Edgar Preto, do PT, que vem em terceiro candidato aí nas intenções de voto, né? Bem menos que os outros dois, está bem polarizado o Eduardo Leite e o Onyx, né? Não se sabe como vai ser, nós já tivemos candidatos aqui, eleitos que eram um terceiro candidato, com baixíssima porcentagem de votos, e eles foram eleitos governadores. Então, realmente não dá para se basear nessas pesquisas e não dá para confiar nelas, tá? Não por maldade, simplesmente porque eu acho que é uma sistemática que eles utilizam que não funciona. E depois eu vou explicar um outro vídeo, mas é a pesquisa com 2.000 pessoas. Não funciona nem para minha cidade, que tem 100 mil pessoas, bem menos eleitores. Mesmo assim já não funcionaria direito, então imagina para um estado e para um país. É lógico que não funciona. Mas vamos lá. Carlos Miranda, do PCB, Partido Comunista do Brasil. E aqui eu já vou falar também da Regiane Oliveira, PST1. Segue o mesmo padrão lá dos candidatos desses partidos na presidência. É para dar visibilidade ao partido no Estado. Tá? Não é necessariamente porque eles estão disputando algo. Tanto que eles têm menos de 3% dos votos. Né? Eles estão empatados com a margem de erro. É bem isso. Desculpa. Tem Luiz Carlos Reis, do PP, Progressistas. Embora o Progressistas não está bem aliançado com o Bolsonaro,
Luiz Carlos Reis, eu sei que ele é alinhado com o Bolsonaro. Até estranhei essa candidatura dele, porque ele eu acho que é um desejo muito próprio dele. Mas ele esperava um apoio, acho, do Bolsonaro, que não vai ser o caso, tem o Onyx, que é um nome forte do Bolsonaro, então. E o Reis está em quarto, sabe? É aquele pessoal que só saiu da margem de erro, né? É o pessoal, é o primeiro ou o último candidato que saiu da margem de erro. Depois tem o Ricardo Jobim, que é do Novo, Partido Liberal, representante, na eleição passada a gente também teve o pessoal do Novo, que se candidatou, não teve votação expressiva, ao contrário do resto do país, aqui não teve muita expressão não. Aí tem Roberto Argenta, do PSC, tá? Dos nomes aqui é um nome um pouquinho mais forte, empresário, calçadista, né? Um pouquinho mais forte, direita, né? Vicente Bogo, PSB, centro-esquerda, esquerda, né? Partido Socialista Brasileiro, né? Tem um nome forte no partido que é o Beto Albuquerque, mas que não está participando como candidato a governador, né, no caso. E, por último, tem Vieira da Cunha, que se candidatou em 2018 também a governo do estado. Se eu não me engano, ficou em terceiro nas eleições. O partido PDT, que vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul é a casa do PDT, a origem, né, pelo menos, que foi do Brizola. E de esquerda. Então, então são esses os candidatos no governo do estado. Não tem muito o que falar. A disputa realmente está em Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni. Talvez o Edgar Preto correndo por fora, assim, para ver se consegue ir para o segundo turno. É possível, né? Mas, assim, uma coisa que eu vi nas eleições de 2018, nós só tínhamos 2 partidos de direita. Era 2 de direita, uns 2 de centro e o resto é tudo esquerda. Nesse aqui tá mais equilibrado, né? Então tem o predomínio um pouquinho da esquerda, mas tá não, nem para dizer um predomínio, é um número a mais só, né? O que eu considero bom, realmente é algo bom para a democracia que tenha pluralidade de ideias. Nós não podemos ficar essa coisa do não poder debater certas coisas. Infelizmente, e as mídias sociais fazem muito isso, elas se escondem até o que tu quer ser educativo. E aqui eu vou falar uma coisa. Eu e um parceiro, também aqui do Rio Grande do Sul, a gente perdeu uma página na azulzinha grande, com F grande, né? Porque nós estamos falando da Segunda Guerra, e na Segunda Guerra você sabe o que tinha. Mas eram publicações apenas educativas, sem nenhuma menção ideológica nem para um lado nem para o outro, sabe? Era apenas menções. Tal data aconteceu tal coisa. E a gente perdeu a nossa página no Face por causa disso. Porque a gente estava querendo educar sobre o que aconteceu há 100 anos atrás. Então, o Rio Grande do Sul, que gosta muito de tradição, gosta muito da sua herança, né? Mas também é inovador, é pioneiro. Tanto que o Rio Grande do Sul colonizou basicamente o oeste brasileiro, né? O gaúcho e o retirante nordestino são os grandes, junto com o bandeirante, lá da época colonial ainda, né, antes do Império, eles são os 3 grandes povos, culturas e de imigração, de colonização dentro do Brasil. Então, o gaúcho tem muito dessas duas coisas. E eu gostaria mesmo de ver que o gaúcho representasse as duas coisas. A inovação, a união da inovação, da renovação, da pluralidade com as tradições, né? Então, veremos como se dará essa eleição aí. Valeu, galera!